Vamos agora sempre. mergulhar no outro lado. Do outro lado, vamos lá. Por que você decidiu Aliás, eu outro fazer dia um disse livro ao Jô sobre... Soares que ele era do outro mundo, ele entendeu que ele já estava do outro lado. Mas ele está quase do outro lado. Esteve quase lá, né? Exato. Então, esse livro ele é um percurso interessante. Eu sou fascinada por história, eu acho que quem me conhece aqui, conhece a maneira que eu trabalho, sabe que há muitos anos eu venho publicando e venho descobrindo fontes, e meu prazer realmente é escrever sobre história e fazê-lo da maneira mais fácil possível, porque a ideia é fazer com que as pessoas leiam mais história. Não é possível que nós vivamos isolados numa torre de marfim, produzindo trabalhos acadêmicos, e sem nenhuma escuta do outro lado, ou do outro mundo. Então, o meu esforço e toda a minha trajetória vem sendo nesse sentido, divulgar a história, procurar interlocutores, procurar assuntos que interessem a um público mais geral. E não só as biografias acabaram despertando grande interesse, mas foram exatamente as biografias que me levaram para o outro lado. Porque cada vez que eu terminava um encontro como esse que nós estamos tendo aqui, em geral com mais gente, tinha sempre um grupinho discreto no fundo esperando a minha saída, para então me perguntar com uma voz muito delicada: a senhora ouve alguma coisa? A senhora vê alguma coisa? A senhora é espírita? Né? E foi daí, então, que nasceu o meu interesse realmente sincero por olhar um pouco a história do espiritismo. Obviamente, a moda hoje é João de Deus, né? Já tivemos aí toda uma série de grandes espíritas que abalaram o Brasil e de grande consistência. Afonso e eu ontem estávamos conversando sobre pessoas que nos são muito queridas, muito caras, muito preparadas, e que vêm frequentando, vendo e acompanhando esses fenômenos que são absolutamente inexplicáveis. Mas eu não queria tratar disso, porque, para isso, há autores que são espíritas e que são especialistas. Eu queria me perguntar como chegou o espiritismo ao Brasil, como ele vem para cá, que viagem é essa viagem dos espíritos, e, obviamente, acabei percorrendo vários países, porque isso que nós conhecemos como espiritismo começa inicialmente nos anos 1850 nos Estados Unidos com o nome de spiritualismo, né? É o tema de toda e qualquer série americana até os dias de hoje, de todo e qualquer filme de terror. Alguém morreu, foi assassinado, tem uma morte brutal no interior de uma casa, e esse espírito que não sai da casa começa a se comunicar. E as primeiras a decodificarem essa linguagem dos espíritos foram as irmãs Fox, duas meninas, filhas, enfim, de um protestante, uma pequena cidadezinha perto de Nova York. Foi ali que esse tipo de conversa com o outro lado tem início. E eu brinco que, junto com o Jeans e o McDonald's, o spiritualism foi o primeiro produto de exportação dos Estados Unidos para a Europa, porque essas videntes, essas mulheres que se comunicam com os espíritos, elas não só transformam, já a partir dos anos 1850, essa conversa com o outro lado, essa conversa com os mortos, num grande espetáculo. É incrível como os Estados Unidos, e a cidade de Nova York em particular, proporciona espaços, teatros, hotéis, né, que são tomados por essas mulheres que são capazes, sempre mulheres. É interessante que, numa sociedade patriarcal, as mulheres, nesse momento, ganham uma voz muito forte, uma presença muito forte, sendo elas as mediadoras entre um mundo e o outro. E não só isso tem um imenso sucesso nos Estados Unidos, como isso é, como eu já disse, exportado para a Europa, e, notadamente, isso é muito interessante, tudo eu aprendi, o bom de história, né, não só a gente poder se deslocar no tempo, mas se deslocar também numa enorme pleiade de documentos, isso eu fui aprendendo ao longo da pesquisa. O spiritualism desembarca, primeiro na Inglaterra, obviamente, pela afinidade, né? E, em seguida, na Prússia, né, no Porto de Hamburgo. E por que a importância dessa conversa com os mortos nesse momento, o momento da Guerra de Secessão? Eu lembro que a própria mulher do Abraham Lincoln, isso não aparece naquele filme que foi lançado ano passado, mas eles perdem um filho na Guerra de Secessão, e ela torna-se uma adepta
muito ferrenha desse tipo de conversa com o outro lado através das mesas volantes. Mas o grande sucesso do espiritualismo, tanto na Inglaterra quanto naquilo que será futuramente a Alemanha, é que é desses países que está saindo o maior número de imigrantes para os Estados Unidos. E o século XIX é o século em que se acreditava, nós mudamos muito, e esse é um outro tema que está por trás do livro, que é a relação com a morte e com os mortos. No século XIX, nós tínhamos uma relação muito amigável com a morte e supunha-se que os mortos deveriam cuidar dos vivos. Quem deixava os seus mortos para trás, e esses imigrantes todos que iam para os Estados Unidos os deixavam muito longe, queriam continuar a conversar com seus mortos, queriam continuar a ter a proteção dos seus mortos. Daí o grande sucesso e a grande difusão do espiritualismo nos Estados Unidos. A Guerra de Secessão, que afastou filhos e pais e homens de casa, e a possibilidade, portanto, de continuar esse diálogo, e os imigrantes que tinham deixado seus mortos para trás e que queriam continuar conversando. O espiritualismo rapidamente se transforma numa moda, né? Sobretudo na França. A França já tinha toda uma tradição, graças ao mesmerismo que vai se difundir no final do século XVIII, né, de energias que comunicariam, né, forças ocultas entre as pessoas. O mesmerista e o mesmer, que dá o nome à prática, é justamente essa figura que, através de toques de mãos, ou, enfim, pessoas que compartilhavam, muitas vezes, um cinto, um pedaço de ferro, as energias, então, ficariam circulando, e era possível esse tipo de comunicação. A França, que já tinha essa tradição, tinha uma fortíssima tradição de cartomancia também. Eu lembro que a Madame Lenormand é a grande cartomante que vai visitar Maria Antonieta quando ela está presa na torre, e provavelmente deve ter dito, olha, o que vai acontecer com você não vai ser a coisa mais agradável, mas, enfim, é uma figura importantíssima que, quando morre, né, leva multidões para o seu enterro. Essa tradição na França vai se tornar uma moda elegante. A mesa volante, há várias gravuras, né, as mulheres todas com as suas anquinhas, os seus belos vestidos rodados, e isso torna-se uma espécie de jogo de lazer, né? Jogo de lazer que ocupa a sociedade. E é um pouco nessa tônica que o espiritualismo e o hábito da mesa volante chega no Brasil já em 1850, à venda, né, manuais para colocar em prática a mesa volante e essa espécie de diálogo com o outro lado. Kardec, nessa época, ele é uma figura também muito interessante. Eu absolutamente não o vejo nem como um herói romântico, nem como um gênio. Ele foi, como todos nós, um estudioso, um homem que era um professor, né, e que fazia, inclusive, manuais de educação. Então, ele tem um compromisso muito forte com as escolas católicas, no interior das quais esses manuais circulavam. E ele é também, quando se instala em Paris, ele instala-se ao lado de um teatro, onde um determinado mágico, chamado Lacaze, fazia esse tipo de espetáculo, aspas, tal como já acontecia nos Estados Unidos, né? Alguém que era capaz, através de batidas ou de objetos que voavam no ar, obter respostas daqueles que já tinham se ido. Só que o Kardec resolve observar aquilo de perto, e ele começa a frequentar, ele é o contador do Lacaze, ele começa a anotar o tipo de informação que se obtém nesses diálogos com o outro lado. E ele vai aperfeiçoando o seu estudo desses diálogos, e ele, então, se propõe a fazer um misto de religião e ciência desse fenômeno que ele está acompanhando. Por que religião e ciência? Primeiro, ele quer transformar o espiritismo numa espécie de reunião de todas as religiões. Eu lembro a vocês que esse é o momento em que a França está invadida por todos os estudos de orientalismo, é o momento do grande colecionismo, inclusive, não só de textos da Índia, da Pérsia, da China, mas há o Museu Guimet, quem conhece Paris e já teve oportunidade de ir a esse museu, quer dizer, todo aquele acervo religioso fantástico, oriental, que encontra-se ali, começa a ser coletado nesse momento, e há, portanto, um grande fascínio pelas religiões orientais. E Kardec se diz, não, o que eu vou propor é uma espécie de grande resumo
daquilo que essas religiões estão oferecendo ou pensando. Mas esse é um momento também dos avanços científicos, que tem um impacto enorme, né, sobre o espiritismo. É um momento em que a química faz descobertas fantásticas, é um momento em que todos os raios estão sendo estudados, eletricidade está aparecendo, o trem, né, está também diminuindo as distâncias. Quer dizer, é um mundo novo esse que se apresenta, e Kardec diz: essa será a religião desse mundo novo, e o que nós temos que fazer no interior desse mundo novo é buscar progresso e igualdade para todos os homens. É muito interessante porque ele não está sozinho nessa caminhada. Se vocês lembrarem do que o positivismo está propondo nesse momento, ou o que o socialismo, né, e o próprio Marx estão propondo, quer dizer, é uma espécie de coro, né, de homens que, em direções completamente diversas, o que querem é um futuro melhor para a humanidade, nesse mundo novo, a reboque dessas grandes conquistas, aspas, tecnológicas que estão tendo lugar, mas com a preocupação muito grande de fazer o bem, né? Outro dia, uma senhora espírita me perguntou: bom, mas como é que você saiu da experiência de ter lidado com tantos documentos e ter lido todo Kardec, e documentos de época, inclusive, sobre a questão do kardecismo, essa famosa revista O Eco do Outro Mundo, que é fantástica, a preocupação, o link entre espiritismo e psicologia, que a gente vai vendo a partir de 1870 ficar cada vez mais musculosa. E o interessante é que a gente percebe que o século XIX foi um momento em que muita gente, ou grandes grupos, né, humanos, acreditaram que era possível viver dentro do bem, fazer o bem, compartilhar. Quer dizer, são, obviamente, princípios que nós hoje, num mundo absolutamente materialista, individualista e consumista, não conseguimos nem perceber. Mas é muito interessante nós nos debruçarmos sobre essa documentação, né, sobretudo com certo distanciamento, para descobrirmos que houve um momento em que nós fomos melhores do que nós somos hoje, né, em que a grande preocupação era a caridade, né? Exatamente, quer dizer, era compartilhar, era dividir, é que tudo fosse igual. Então, é interessante porque essa é uma grande onda. E os textos de Kardec, eles chegam ao Brasil, primeiro como uma moda francesa no Rio de Janeiro, não só porque o Rio de Janeiro, desde a abertura dos portos em 1808, havia sido invadida por tudo que era francês, cabeleireiros franceses, sapateiros franceses, modistas franceses, perfumaria francesa, bibelôs franceses, mas também escolas francesas e, sobretudo, editores franceses. É o momento em que o Garnier é a grande figura, e é o Garnier quem vai fazer a primeira tradução de Kardec, né? A livraria Garnier, que depois vai ser uma espécie de preâmbulo, pré-sala do que é hoje a Academia Brasileira de Letras, e que juntava Machado, Toné, Nabuco, é ali que essas pessoas vão discutir essa questão do espiritismo. Mas é uma moda francesa, como é a moda francesa tomar champanhe, como é a moda francesa dormir com cocote. Quer dizer, é uma moda francesa ainda. Mas, curiosamente, na terra dos orixás, de todos os orixás, onde se tocavam os atabaques do candomblé, na matriz do candomblé, que o kardecismo vai chegar com maior impacto, é a Bahia, né? E todos os espíritas baianos, eles vão se engajar numa luta que, para nós, é de fundamental importância a partir de 1870, que é a luta pela abolição da escravidão. É impressionante como o kardecismo, que nessa época não é visto como kardecismo, é o espiritismo, ele vai tomar pela mão, ele vai fazer sua bandeira da abolição, e nós vamos ter grandes nomes, inclusive endereçando cartas diretas a Dom Pedro II, pedindo, solicitando, instando, né, para que essa abolição se fizesse da maneira mais rápida possível. Eu caí sobre documentos muito interessantes, né, e eu termino o livro com uma frase de São Tomás de Aquino, que diz que, para quem acredita, nenhuma palavra é necessária. Para quem não crê, nenhuma palavra é possível. Então, vocês vejam que coisa interessante. Em 1867, era cônsul do Brasil, em Hamburgo, o nosso Barão de São Leopoldo.
Uma figura, um homem paupérrimo, que nunca, ao contrário de vários barões que ganharam prebendas e facilidades por sua amizade com a corte, ele sempre foi um homem de uma extrema discrição, tinha sido professor de Dom Pedro II, e ele está lá em Hamburgo exatamente nesse momento em que essas ideias, as mesas volantes, essa conversa com os mortos começa a se operar, e ele tem uma série de cartas que ele vai escrevendo para o Brasil, né? Ele mantém correspondência com amigos aqui, e numa dessas cartas ele conta um negócio absolutamente sensacional. Ele diz que ele está numa dessas mesas volantes que baixa o espírito, né? E que esse espírito manda um recado para Dom Pedro II. Dom Pedro II não fizesse a abolição, o Império cairia. 1867. É incrível que em 1888, eu não sei se Dom Pedro jamais se lembrará dessa carta que o Barão de São Leopoldo lhe escreveu, que está na Biblioteca Nacional, não sei se jamais ele terá se lembrado desse aviso tão bem dado. Mas a questão não para por aí, porque o que me atraiu não foi só a questão do espiritismo. Foi um tema que o Afonso Romano e eu estamos, de alguma maneira, percorrendo juntos, que é essa questão da relação com a morte. Eu lembro a vocês que o século XIX é um momento por excelência em que a morte toma uma feição, né, que nós também obliteramos e esquecemos. A morte é a dama de branco, a morte é a dama Leto, né, é a rainha Leto, essa criatura belíssima, extremamente sensual, que vem nos tomar pela mão e nos levar docemente para dormir. Nós vamos adormecer. O túmulo é apenas um momento de passagem. E nós temos todos os grandes poetas, Byron, que é a grande influência aqui no Brasil, sobretudo na Academia Paulista de Direito, e também entre muitas figuras do Rio de Janeiro. Havia um professor do Pedro II, que é um tradutor de Byron, e que vive numa casa toda pintada de negro, com caveiras na parede. Ele dorme numa espécie de coffin, como é que se chama? Caixão. Nós temos também a figura do von Hogendorp, que é também um ex-combatente das guerras napoleônicas, que se instala em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, e que vive também nesse mesmo ambiente, enfim, muito dark, muito escuro. Então, nós temos já essas criaturas que representam muito bem essa tendência do romantismo inglês, que é uma tendência de uma proximidade com a morte muito grande, onde os contos são sempre habitados, né, por mulheres que são capazes de voltar depois de mortas, padres necrófilos. Quer dizer, há toda uma agenda que o romantismo percorre, onde a questão da morte está muito presente. É o momento do nascimento da cidade dos mortos, né? Os cemitérios, originalmente, eram dentro das igrejas. Estar enterrado a 7 palmos do chão, provocando um fedor impossível, é uma característica das igrejas coloniais. Mas, já a partir de 1860, os campos santos começam a ser construídos no Brasil, e sempre buscando um decor onde a finalidade era a busca da interiorização. Ia-se para os cemitérios para refletir, para pensar, para se tranquilizar. Daí a presença dos ciprestes, daí a presença do verde, daí a presença das flores. Quer dizer, há toda uma cenografia cemiterial que as pessoas iam fruir justamente na tentativa de uma aproximação melhor, mais suave, mais doce com a própria morte. A arte cemiterial, nesse momento, e, sobretudo, a gente pode observar isso nos cemitérios europeus, onde isso prosperou, né, ela vai estar coberta de erotismo. Né? Não são mais anjinhos com os olhos virados para o céu, nem são caveiras descarnadas, aquelas que repousam sobre os túmulos, mas são mulheres semidesnudas, né, extremamente sensuais, com os seios à mostra, abrindo uma cortina, convidando esse indivíduo que está do lado de cá a passar para o lado de lá. Então, é todo um ambiente esse em que nós vamos tentar conversar com o outro lado, que está muito presente na literatura, que está muito presente na arte. Agora, é curioso, a gente não pode esquecer os nossos antepassados africanos, que já conversavam com os mortos, com os eguns e com os egungus, muito antes de Kardec estar
conversando com os mortos. Quer dizer, as práticas africanas todas foram severamente perseguidas, primeiro pela Inquisição, depois pela Igreja Católica, mas é fantástico a proliferação, e quem me levou nessa viagem, né, através dos terreiros, e terreiros, inclusive, já islamizados, isso é que é fantástico, né, foi ninguém menos, ninguém mais do que o nosso querido João do Rio, o cronista, né, de todas as religiões do Rio, e foi ele quem me tomou pela mão e me fez visitar esses terreiros todos, os grandes papais, né? Os grandes papais era o nome que se dava a esses chefes africanos, né? E eu lembro sempre, aqui um colega meu, João José Reis, que tem um trabalho fantástico sobre arte cemiterial, e ele lembra bem que nesses terreiros de candomblé, toda a ordem colonial, né, toda a ordem que nós tivemos aqui até o final do Império, se invertia. Quem mandava era o escravo, quem obedecia era o ioiô, o aiaiá, que ia ao terreiro em busca de uma informação, em busca de alguma referência. Então, esses eguns e egunguns também, que eram um assunto permanente, né, tanto nas reuniões de negros, quilombolas, tanto nos chamados cantos, que eram os lugares da cidade do Rio de Janeiro. Canto é uma palavra de origem africana, onde eles se reuniam, né? Enfim, nas suas tabernas, nos seus momentos de conversa. Nós temos todo um imaginário que foi recuperado de forma absolutamente fabulosa pelo nosso querido Câmara Cascudo, onde essas figuras do outro lado vêm, elas vêm para dar recados, elas vêm para proteger, elas vêm para fazer o bem ou para fazer o mal, mas elas estão ali permanentemente. E o curioso do brasileiro, para te passar já a palavra, é que nós vivemos, todos nós, uma espécie de encruzilhada de crenças, né? Eu digo que a palavra crença é um fóssil morfológico que significa muita coisa, significa acreditar, ter confiança, compartilhar pactos, pactuar. Eu confio porque alguma coisa vai me voltar de alguma maneira. O catolicismo foi justamente essa ponte fantástica que nos permitiu percorrer várias crenças, quer dizer, tanto na sua dimensão sincrética com a tradição africana e as irmandades de negros cativos e libertos aqui em Minas, né, tão importantes, e mais tarde os próprios terreiros já de candomblé instalados no Rio de Janeiro, instalados nas grandes capitais, eles vão nos permitir essa passagem. O João do Rio diz com muita graça que o pessoal saía da igreja dos Capuchinhos, atravessava a rua, ia para o terreiro do Pai Gambá, pedir exatamente o que já havia solicitado ali no altar dos Capuchinhos. Quer dizer, essa circulação, né, é uma circulação absolutamente fascinante. Então, o Rio de Janeiro, no século XIX, sobretudo antes da chegada da eletricidade, era uma cidade de todos os possíveis à noite. Uma noite de lua, como nós vamos ter hoje, por exemplo, essa lua dourada que eu vi aqui desde que eu cheguei ontem, permitiria, por exemplo, que luzinhas piscassem sobre o oceano, anunciando a presença de almas do outro mundo. Ou a carroça que passasse na rua, uma rua de paralelepípedo depois da meia-noite, certamente o boleeiro era ele, né, uma alma do outro mundo, indo a caminho do inferno ou do céu. Os restos mortais, os despojos dos cativos escravos, que nem sempre eram bem enterrados, poderiam voltar à noite para ameaçar o senhor. Né? A mulher adúltera que havia matado o marido para ficar com o amante, certamente encontraria o marido na cama na hora em que ela fosse deitar com seu amante. Então, o Rio de Janeiro é uma cidade habitada por essas histórias fantásticas, né, e por outras histórias que, de alguma maneira, estão presentes. E eu acho que isso que é interessante na história é nós percebermos essas longas durações, quer dizer, o que está lá atrás e que nós ainda estamos recuperando até hoje. A questão do vampirismo, por exemplo. Não há um filme americano que não tenha um vampiro. Né? Não há um personagem de conto de terror, enfim, até já do século XIX, em que a questão do vampirismo não apareça. E nós, no Rio de Janeiro, tínhamos seitas vampiristas, em que as pessoas simplesmente não sugavam o pescoço uma das outras, mas se encarregavam de sugar o pescoço de um porco ou de uma cabra, enfim, sempre se dava um jeito com um quadrúpede, né, irracional. Nós vamos ter a presença de vários exorcistas. Né? Os jesuítas foram grandes exorcistas, mas o mais famoso era um tal de Frei Piazza,
que atendia um dia por semana, das 9 da manhã até as 4 da tarde. Tinha um capuchinho italiano que só fazia exorcismos de diabos europeus. Para fazer exorcismo de diabo africano, ele mandava um padre angolano que tinha no Rio de Janeiro. Então, é muito interessante a gente ver, quer dizer, por trás do humor do João do Rio, essas personagens que estão aí no nosso imaginário, povoando as séries de televisão, nos fazendo rir ou nos fazendo ter medo, porque, como eu já tive a oportunidade de dizer num outro livro que eu escrevi também sobre seres imaginários, que chama-se Os Esquecidos por Deus, essa necessidade de ter medo é alguma coisa que nos habita desde sempre, né? Nós temos prazer em ter medo. Então, essas figuras todas muito presentes na cidade do Rio de Janeiro, juntamente com cartomantes, juntamente com sonâmbulas, juntamente com mulheres possuídas pelo diabo. O próprio João do Rio viu uma mulher se elevar. Casas assombradas. Casas assombradas. Agora, qual a diferença do ontem para o hoje, né, Afonso? A diferença é que os nossos avós acreditavam. Nós hoje vemos isso tudo com muito humor, com muita graça, sabendo que é tudo uma ficção, né, que não existe. Nós não acreditamos mais em vampiros, não acreditamos mais no padre exorcista, que teve o filme 1, 2, 3, A Volta do Exorcista. Nós sabemos que tudo isso não é possível, mas, naquela época, os nossos avós acreditavam piamente e conversavam, né? Viviam entre esses seres sobrenaturais, aparecimento de tritões no Rio de Janeiro, mulheres de vermelho que emergiam do mar. Então, são esses personagens todos que percorriam as noites do Rio de Janeiro, e foi um pouco a história deles que eu quis recuperar. Agora, o que é muito impressionante, para quem não é historiador, e é bom saber, é a enorme documentação que existe sobre esses fenômenos todos, né? Não só sobre a difusão enorme do espiritismo, que depois vai começar a ocupar as páginas dos jornais, porque há uma luta ferrenha dos espíritas, mas também daqueles que praticavam rituais africanos contra a República recém-instituída, e que prometia liberdade de culto para todos, mas que passa a perseguir ferozmente tanto os espíritas quanto os rituais africanos, porque julgavam que eles faziam mal para a saúde, sobretudo os famosos médiuns receitistas, né, eram incrivelmente atacados na suposição de que estariam envenenando a população, ou então iludindo as pessoas com promessas não realizáveis. Então, por volta de 1880, 1890, e no início do século, uma terrível guerra de religiões através da imprensa, mas é incrível também como nós temos inúmeras manchetes, né, sobre, como o Afonso lembrou muito bem, casas mal assombradas, à frente das quais as pessoas tinham que se benzer antes de passar, casas que nenhum guarda queria guardar, porque viam coisas acontecer lá dentro, ouviam sons, ouviam ruídos, e com as mesmas manchetes que nós temos hoje nos nossos jornais, dando conta de acontecimentos políticos, ou nacionais ou internacionais, com essa mesma ênfase, com letras garrafais, né, dava-se conta da existência dessas casas assombradas. E nós temos figuras fantásticas também, que vão crescendo ao longo da história pela sua personalidade. É o caso, por exemplo, de um mulato, que era alfaiate, chamado Juca Rosa, que nos anos 70, início justamente do movimento abolicionista, provocou o maior frisson no Rio de Janeiro. O Juca Rosa teria herdado da sua mãe, enfim, um caderno de receitas com uma série de diretrizes de como operar milagres, curar pessoas condenadas, fazer com que os maridos voltassem para suas mulheres. E ele então tem o seu terreiro no centro do Rio de Janeiro, ali perto de onde hoje é a Igreja da Lampadosa, e um terreiro que vai rapidamente ser enormemente frequentado. Ele tem a peculiaridade de ser um homem extraordinariamente bonito, alfaiate que era, estava sempre muito bem embecado, charmosíssimo, e que começa, né, de forma voluntária ou involuntária, a seduzir uma série de mulheres que iam lá para pedir ajuda e pedir orientação e fazer trabalhos, né?
E é muito curioso porque o terreiro não só é frequentado pela crème de la crème do Rio de Janeiro, juízes, políticos, enfim, figuras importantes, mas, sobretudo, por mulheres, as baronesinhas todas do café, que descem lá sempre com um pano na frente da cara para não serem reconhecidas, e muitas delas acabam se envolvendo com Juca Rosa. É óbvio que isso torna-se um escândalo enorme, não é? Um escravo que seduz senhoras, né? Mais uma vez, a inversão de toda a ordem colonialista, de toda a ordem escravista, e o Juca, então, vai a julgamento, num julgamento que alucinou a cidade do Rio de Janeiro, tomou conta de todos os jornais, meses e meses de publicação sobre o que acontecia na sala do júri, a presença, né, de figuras importantes, e é óbvio que ele está sendo uma ameaça pelos favores sexuais que ele prestava, né? Mas ele acaba sendo perseguido, enfim, por uma razão totalmente inócua, passa, enfim, 6 anos na cadeia e depois é libertado, e as brochuras com a história do Juca Rosa, a venda dessas brochuras, segundo os jornais de época, montam a um número que faria inveja a todos nós escritores aqui presentes, a 200 mil exemplares. Quer dizer, ele foi um blockbuster, né, com a sua história, com a história de Juca Rosa. Então, nós temos essas figuras fantásticas que vão aparecendo também nos interstícios da documentação e que podem ser ficcionalizados, porque são realmente personagens que misturam, né, a realidade e a ficção, e que tem um interesse extraordinário, assim como todos os próceres do kardecismo no Brasil, esse grupo que incluiu o Garnier, que, enfim, fazia questão de vender os livros de Kardec, fazia questão de traduzir os livros de Kardec, e é todo um grupo de franceses também, que se reúne com personagens que, se eu pudesse também estar aqui descrevendo individualmente a vocês, todos eles têm seu charme, todos eles têm a sua história. Então, o que é fascinante é perceber, né, que, numa época de um avanço tecnológico absurdo, né, como hoje também, né, com selfies e com computadores e com celulares, como nós ainda estamos interessados, por exemplo, eu abro o livro, inclusive, com essa pequena passagem, né, com essas experiências de quase morte. Isso hoje é assunto de revistas sérias científicas, como o Scientific Journal e outras revistas sérias, em que o tema, não é, de pessoas que conseguem sair do seu corpo e voltar e contar o que viram, um túnel iluminado, o corpo visto de cima. Quer dizer, não vamos aqui deliberar sobre se isso acontece ou não. O que é absolutamente fantástico é que, numa época de tantos avanços tecnológicos, nós estejamos sempre perseguindo essa pergunta: o que há do outro lado? Nós queremos saber alguma coisa que nos interpela, né? E, por isso, continuamos consultando cartomantes, por isso, continuamos indo a videntes, temos uma necessidade muito grande, sobretudo em momentos de insegurança, de nos assegurar daquilo que o futuro, né, pode nos oferecer. Então, é curioso, se sairmos daqui, muito provavelmente num post também, vamos encontrar aquele famoso anúncio: traga o seu marido em 5 dias, pague a prazo em 3 vezes. Ou, enfim, isso em São Paulo é uma coisa impressionante, no Rio de Janeiro também. Se não voltar, devolve o dinheiro. Exatamente. Enfim, o tempo todo, esse convívio do subjetivo com o objetivo, do racional com o irracional, e a presença dessas várias vozes que, num determinado momento, e é uma coisa fantástica, no final do livro eu listo isso, né, nós temos anarquistas, né, que são, por exemplo, anarquistas maçons e espíritas. Ou temos positivistas que são espíritas e católicos, né? Tá ali, são pessoas que acabam, inclusive, criando grupos à sua volta e que têm uma especificidade na sociedade que, a meu ver, tem tudo a ver com um sintoma que nós ainda sofremos hoje, que é o sintoma da não escuta, né? Essas pessoas escutavam os seus semelhantes no passado. As pessoas não iam em busca de um resultado. Quer dizer, quando você ia conversar através de uma mesa volante com quem estivesse do outro lado, ou quando você ia a um terreiro de candomblé fazer um pedido, o resultado do seu pedido talvez não fosse a coisa mais importante, mas o fato de você ser escutado no seu pedido talvez fosse
o que havia de mais valioso. Isso foi o que eu senti na documentação que eu tive a oportunidade de ver. Então, esse passeio, né, pela morte, os mortos, o cemitério, como tudo isso era encarado, essa chegada do kardecismo aqui no Brasil e depois, obviamente, as várias subdivisões que o kardecismo vai tomando a partir da segunda metade do século XX, já da primeira metade do século XX, a perseguição, a luta religiosa, a luta dessas pessoas para fazer valer as suas crenças. Então, tudo isso são episódios da nossa história que eu procurei narrar da maneira mais saborosa possível, né? Hoje tivemos uma aula aí com Afonso sobre as diferenças entre o escritor e o redator. Eu cheguei à conclusão que eu sou uma reles redatora, mas uma redatora muito apaixonada e que gosto muito do que faço e que procuro também contar as minhas histórias com uma musicalidade própria, né, buscando as palavras, como diria o Gustavo, as palavras que iluminam, né, as palavras que trazem, que fazem essa ponte entre as pessoas. E esse livro é, mais uma vez, uma tentativa de visitar um tema nosso de uma maneira gostosa. Mary, qual foi o papel dos escritores e da literatura na divulgação do espiritismo naquele momento? Machado de Assis, por exemplo. Olha, Machado tinha verdadeiro horror. Machado era, no fundo, eu estou esperando que alguém faça aí uma boa biografia de Machado. Eu acho que Machado era, no fundo, um grande racista, né? Ele sofre um processo de branqueamento social e ele tem verdadeira aversão a tudo que diz respeito à negritude, à África, a terreiros de candomblé. E ele, em diversos momentos, vai caricaturizar tudo isso, né? Ele tem uma passagem notável que eu utilizei, que eu acho extremamente sensível, em que ele descreve o que é a noite no século XIX, né? O tic-tac do relógio, né? A escuridão, a falta de comunicação. Então, é um morto que anda, a noite é uma espécie de morto que anda. Então, ele tem umas imagens que são realmente extremamente saborosas para definir o clima, esse clima onde esses mortos poderiam estar voltando, mas ele sempre caricaturiza, né? Ele tem um conto absolutamente adorável de uma mulher que acaba vendo o fantasma, ela quer se casar de novo, e aí o fantasma do marido volta para dizer casa, não casa, casa, não casa, e para deixá-la tão estupefacta quanto ela estava antes, diante da possibilidade de casar-se ou não. Ele percorre tudo isso, eu diria, com um certo desprezo, e, embora grande amigo do Garnier, frequentador da livraria, ele não tem, digamos, qualquer compromisso com outra forma de crença que não seja aquela que o inseria no mundo dos brancos, que é o catolicismo, né? Agora, a figura mais interessante, que eu gostaria de ter estudado um pouco melhor, é a figura do Coelho Neto. Coelho Neto é um espírita convicto, né? Coelho Neto acreditava que, graças à telefonia, era possível se comunicar com os mortos. Quer dizer, o Coelho Neto, ele, de certa forma, registra exatamente aquilo que Kardec gostaria que fosse o espiritismo, o uso da tecnologia da segunda metade do século XIX para ir além. E ele tem, inclusive, uma peça de teatro onde ele levanta o telefone e fala com uma filha morta, né? Eu lembro a vocês, e você está falando dos escritores, eu estou me lembrando aqui agora, que esse é um momento em que todos os escritores brasileiros leram dois grandes autores franceses que foram grandes adeptos das mesas volantes. O Chateaubriand, com as memórias do Além-Túmulo, né, que tinha um interesse notável pela questão da morte, dessa possível conversa com o outro lado, e o Victor Hugo, cujas conversas com os mortos foi recentemente editada, né? Eu cheguei a comprar esse livro, infelizmente eu já tinha entregue o meu livro para a editora, mas são as conversas do Victor Hugo através das mesas volantes com a sua filha morta, né, a famosa Adèle H. Né? Todo mundo deve ter visto o filme, todo mundo lembra. Então, ele anotava, tal como Kardec anotou, durante anos, ele anotou essas conversas que foram recentemente publicadas. E eu lembro que o Kardec ele passa 3 anos, né, ali trabalhando com Lacaze e fazendo esse trabalho minucioso de tentar decriptar
essas conversas que ele ouvia, buscando um senso, buscando uma lógica entre elas. Então, ele não era um místico, ele não era um mago, né, nem longe de ser um mago romântico, ele era um científico, ele era um estudioso, que tentou dar uma lógica, né, a essa forma de crença, a essa forma de espiritualidade. E o impacto muito grande da literatura francesa entre os nossos intelectuais, né? Então, há várias figuras que poderiam ser estudadas individualmente, mas como eu não sou professora de literatura e não quis... Como é que você situa os acadêmicos? Deus inventou o diabo, o homem, a mulher, depois inventou a universidade, os departamentos, né? Eu não sou do departamento de letras, então pisei em ovos para estar mexendo com essas questões. A bibliografia sobre kardecismo é uma bibliografia engajada, né? Os autores que trabalharam com esse tema são autores que têm um engajamento. Justamente o meu livro tem essa singularidade de não ter um engajamento, não sou espírita, e procurei tratar tudo, obviamente, com a maior sobriedade e trazendo o maior número de informações possíveis para aqueles que são espíritas, para que eles compreendam que houve uma verdadeira luta de religiões, né, uma guerra de religiões nesse país, que passou completamente escamoteada, né, não foi estudada, mas que foi a guerra da República contra qualquer outra forma de religião que não fosse a católica, né? Tudo aquilo que, a um dado momento, o catolicismo representou de anacrônico, junto com Dom Pedro II, junto com o Império decadente, junto com a monarquia, é recuperado pela República, que erige o catolicismo como a religião da República Brasileira e passa a perseguir de maneira muito violenta. Nós tivemos vários, enfim, papais de terreiros presos, espíritas presos, políticos espíritas que tentaram passar, lutar no Senado, na época, por uma melhor condição para o espiritismo no Brasil. A chegada da homeopatia, eu trato disso também, a homeopatia vem para o Brasil através dos espíritas, é uma maneira, justamente, nesse pressuposto de fazer o bem, de ser equânime, de distribuir caridade, de cuidar da saúde dos pobres. Né? Nós estamos aí até hoje sem médicos. Imagina no século XIX, em que os pobres não tinham qualquer tipo de assistência, enfim, para as suas mazelas, para as suas doenças. Então, o espiritismo chega aqui também, através dos franceses, numa tentativa, inclusive, de uma espécie de mundo ideal. Eles tentam criar uma abadia de Thélème para produzir homeopatia, distribuir homeopatia, e depois esse francês volta para a França, ganha esse terreno, inclusive, de Dom Pedro II, e deixa aqui, com médicos portugueses e brasileiros, os conhecimentos homeopáticos. Então, é uma história fascinante, absolutamente fascinante, e eu acho que todo mundo que tem, enfim, qualquer tipo de crença, seja ela qual for, vai gostar de encontrar as raízes, né, o passado dessas crenças no século XIX. Você estava falando do exorcismo. Os exorcistas, os padres exorcistas eram todos, a maioria, os mais fortes, são redentoristas, né? E os redentoristas são da igreja de Santo Afonso, no Rio. Todas as igrejas de Santo Afonso são redentoristas e exorcistas também. Mas, Mary, você tem recebido, como é que o público tem recebido esse conflito entre história, né, onde você coloca o espiritismo e a crença do ponto de vista histórico, e o contrário, que são as coisas que existem de fato, esse charlatanismo, por exemplo, que você não aborda no livro, que é uma questão que te liberta, né, de um mundo mais crítico e de análise? Eu acho que o público leitor hoje no Brasil é variadíssimo, né? Quer dizer, o risco que o livro corre amanhã está na sessão de autoajuda. Mas eu não tenho nenhum preconceito. Eu acho que do momento que se leia, que se leia história, os rótulos, eu mesmo, até junto com o Beto Mussi, outro dia lá na Bienal, quer dizer, essa necessidade de estarmos nos rotulando o tempo todo, é historiador, é escritor, é redator, é jornalista, eu acho isso muito, muito frágil. No fundo, todos nós trabalhamos com textos, todos
todos nós queremos que transmitir alguma coisa e, obviamente, cada um utiliza, enfim, as suas fontes, os seus documentos, a sua imaginação, como pode. Há um interesse grande, obviamente, dos espíritas em saber se eu sou espírita, se eu ouço, se eu não ouço, se eu vejo, se eu não vejo, mas o foco não é exatamente o espiritismo. Quer dizer, eu quero conversar com o maior número de pessoas, inclusive sobre esse passado africano do Brasil, que você disse que eu não falo charlatanismo, mas eu falo, sim, não eu, mas as fontes falam, porque os espíritas, a um dado momento, quando eles estão mais organizados, e fundam, inclusive, a Federação Espírita Brasileira, tudo que eles não querem é confusão com os candomblés e com a tradição africana. Então, para eles, isso passa a ser charlatanismo e eles detêm, então, um saber europeu. Aliás, é interessante aqui no Brasil também como as classes sociais vão se organizando em torno das crenças. Quer dizer, o kardecismo, no final do século XIX, torna-se, né, a crença dos brancos educados, né, e os terreiros continuam sendo a área de prática das pessoas despossuídas ou dos afrodescendentes. Então, até na questão das crenças, nós temos aí uma luta de classes, temos tensões, temos espaços que são apropriados pelos diferentes grupos de diferentes maneiras. Mas as fontes são riquíssimas. Eu não sei se há historiadores aqui presentes, mas quem quiser mergulhar nesse universo e trabalhar com essa questão das crenças, que sempre foi um pouco território dos antropólogos, né? Os historiadores nunca puderam andar aí com muita leveza. Mas, eu volto a dizer, como eu não quero me situar em nenhuma ilha em especial, e não estou mais em nenhum departamento, me sinto inteiramente livre, inclusive para propor que se faça uma escrita diferenciada da história. Eu acabei de chegar da Europa e o grande debate lá é a possibilidade de nós estarmos criando um creative writing para as ciências humanas. Isso porque as ciências humanas estão numa tal decadência, isso é alarmante, né? Mas quando pensamos em sociologia, quando pensamos em história, quando pensamos em antropologia, depois daquela época de ouro, que começa, enfim, lá atrás, nos anos 30, com os grandes antropólogos americanos e termina nos anos 80 e 90 com os grandes intelectuais franceses, tudo isso hoje não existe mais. Quer dizer, você chega em qualquer livraria na Europa e o rayon, digamos, mais destituído de musculatura é o das ciências humanas. Os grandes nomes todos desapareceram. Foucault, Barthes, Derrida, todo mundo foi para o brejo, e as ciências humanas foram para o brejo junto, né? Então, há hoje uma tentativa muito grande de cientistas humanos em colocar uma nova forma de escritura. O que eles dizem que faz sentido é que, no caso da história, por exemplo, a história feita por Heródoto, ele não se sabia historiador, ele era um viajante, era um observador, era um jornalista da época, né? Depois, no século XIX, você tem nomes enormes, como os irmãos Goncourt, por exemplo, ou Michelet, que não se consideravam historiadores, eram homens que faziam história. Então, a busca de um texto que convide, né, os leitores a percorrer a história de uma maneira diferenciada, agradável, saborosa, é hoje o desafio que se colocam os cientistas humanos numa Europa onde as ciências humanas estão em decadência. Será isso jogar uma boia para quem está se afogando? Eu não sei, né? Mas nós, aqui no Brasil, ainda precisamos das nossas ciências humanas, precisamos muito de história, precisamos saber quem somos. Acho que, num mundo globalizado, o desafio é guardarmos a nossa singularidade, é sabermos bem de onde viemos, quem são os nossos antepassados, construir a nossa identidade, e, por isso, as nossas ciências humanas elas ainda têm muito o que dizer. Agora, não isoladas, obviamente, na Torre de Marfim, onde costumam ficar, onde teses magníficas são defendidas, jamais lidas, jamais percorridas, jamais conhecidas, porque é exigido de quem faz tese, né, uma linguagem técnica que não se confunda com essa coisa que se faz fora da universidade, que quem faz são os jornalistas, quem faz são os escritores, aqueles que fazem ficção. Então, o debate está lançado, eu acho que é um debate que vai progredir. Eu acho que quem gosta das palavras e quem gosta das letras, como eu, vai certamente ouvir tocar esses tambores e vai dançar junto, né? Eu, pelo menos, estou com muita disposição. Mary, muito obrigado. Obrigada, Afonsinho. Você nem vale, né? Gente, boa noite.